Já me perguntaram mais de uma vez por que esse caso ainda surge nos meus pensamentos. Não porque foi violento, não porque alguém se feriu, mas porque nunca se resolveu em algo que fizesse sentido. Existem casos que se encerram sozinhos, outros deixam perguntas. Alguns deixam cicatrizes. Este deixou apenas um espaço vazio, um intervalo onde uma explicação deveria existir. Na época, eu já estava na corporação, havia mais de 15 anos. Tempo suficiente para entender que quase tudo segue algum tipo de lógica. Mesmo quando o caos domina, ele costuma obedecer a padrões previsíveis. Pessoas repetem comportamentos, erros seguem tendências. Até mentiras carregam coerência. Este caso não carregava nada disso. Ele não começou com um telefonema, não houve chamado de emergência, nenhuma denúncia anônima, nenhum pedido de ajuda. Tudo começou como uma inconsistência técnica, algo pequeno demais para causar alarme imediato, mas persistente demais para ser ignorado. Um funcionário dos registros municipais entrou em contato após notar um código de localização que continuava reaparecendo nos sistemas internos. O SECUD estava ativo. Era validado automaticamente. Gerava movimentações regulares. Mas o prédio ao qual se referia não deveria existir. De acordo com mapas de zoneamento, cadastros fiscais e arquivos de infraestrutura, aquela estrutura havia sido oficialmente encerrada décadas antes. Não interditada, não reformada. Encerrada. Não havia ordem de demolição, mas também não havia autorização de funcionamento. Era como se o prédio tivesse sido removido do papel, mas esquecido no mundo real. Isso, isoladamente, não teria chegado até mim. Dados antigos sobrevivem em sistemas por anos. Às vezes, por negligência. Às vezes, por conveniência. O problema surgiu quando o mesmo endereço apareceu nos registros de patrulha. Não uma vez, nem duas, mas repetidamente, ao longo de vários anos. Cada entrada era idêntica em estrutura. Horário de chegada número D, distintivo, confirmação de presença. Horário de saída, nenhuma observação, nenhuma justificativa, nenhum relato de incidente. Os policiais chegavam, confirmavam o local. Embora, quando comecei a cruzar os dados, algo se tornou evidente. Essas entradas não vinham de uma única unidade, nem de um único turno, nem de um mesmo período. Eram oficiais diferentes, que nunca trabalharam juntos, que não tinham ligação entre si. O sistema tratava o endereço como ativo. Os policiais também, mas a cidade, oficialmente, não. Solicitei então o arquivo original associado àquela localização. O que recebi era insuficiente, não incompleto, no sentido comum, mas estranhamente raso. Não havia relatório formal de encerramento, nenhum registro de demolição, nenhuma transferência de posse. Apenas lacunas. O prédio simplesmente deixava de aparecer nos documentos ao longo do tempo. Não de forma abrupta, mas gradual, como se tivesse sido apagado em silêncio. Até então, ainda parecia uma falha burocrática. Um erro acumulado, algo que poderia ser explicado com descuido administrativo. Até que notei outra coisa. Alguns dos policiais que haviam registrado presença naquele endereço não se lembravam de ter estado lá. Não todos, mas mais do que seria aceitável. Quando chamados para esclarecimentos, as respostas seguiam um padrão inquietante. Eles reconheciam seus números de distintivo, confirmavam as assinaturas. Nenhum sinal de fraude. Mas quando questionados sobre o local, nada. Nenhuma imagem, nenhuma rua específica, nenhum detalhe arquitetônico. Apenas uma lembrança vaga, a sensação de uma parada irrelevante. Algo que não mereceu ser retido pela memória. Foi nesse momento que decidi visitar o endereço pessoalmente. O local ficava em uma área ativa da cidade. Não era um ponto esquecido, nem isolado, nem marginal. Havia trânsito constante, lojas abertas, pessoas passando sem prestar atenção em nada ao redor. De acordo com os mapas antigos, o prédio deveria estar entre duas construções consolidadas. E de fato, algo estava ali. O exterior era comum.
genérico, sem placas, sem identificação. O tipo de edifício que se mistura ao ambiente, que não chama atenção porque parece não ter função alguma. A porta não estava trancada. Esse detalhe permaneceu comigo. Por dentro, não havia sinais de vandalismo, nenhuma poeira espessa, nenhuma degradação visível. Mas também não havia sinais de uso. Os ambientes estavam vazios, não saqueados, não abandonados às pressas, apenas neutros. Não havia móveis pessoais, nenhuma papelada, nenhum equipamento esquecido. A planta interna não seguia padrões conhecidos. Corredores longos demais, curvas sem propósito, janelas escassas posicionadas de forma estranha. Era um espaço feito para circulação, não para permanência. Fiquei menos de 20 minutos. Não havia justificativa legal para permanecer mais. Ao sair, registrei minha visita como qualquer policial faria. Entrada, saída, sem observações. Dias depois, tentei acessar meu próprio relatório. Ele não existia. Não estava arquivado. Não havia sido removido. Simplesmente não constava no sistema. Os registros de outros policiais estavam lá, antes e depois do meu. O meu. Foi nesse momento que parei de tratar o caso como erro e passei a tratá-lo como uma anomalia. Reabri o processo. Solicitei registros históricos. Consultei mapas antigos. Conversei com servidores aposentados. Quanto mais eu avançava no passado, menos estáveis as informações se tornavam. Alguns mapas incluíam o prédio. Outros não. Algumas plantas mostravam uma estrutura sem função. Outras mostravam apenas um vazio. Não havia um início claro, nem um fim. O prédio existia apenas em fragmentos administrativos. Com o tempo, fui orientado a encerrar a investigação. Nenhum crime, nenhuma infração, nenhuma conclusão possível. E assim eu fiz. Oficialmente. Mas mesmo hoje, anos depois, aquele endereço ainda aparece, brevemente, em registros internos, em arquivos antigos. Sempre sem consequência. Sempre sem explicação. E eu aprendi a não segui-lo mais. Não por medo do que poderia encontrar, mas porque já não tenho certeza de que aquilo que encontrei algum dia foi feito para ser compreendido.